Como a mitologia nasce, né? Ela nasce por uma necessidade de reestruturar a realidade mediante as representações que nós temos das mesmas, né? O filósofo Henri Bergson, ele tem uma máxima que ele diz que o homem necessita de metafísica. Ele precisa dar um propósito à sua realidade, porque na sua característica psicológica ele sempre procura encontrar algo que ele não possui, como se fosse uma espécie de falta. Ela engendra mais por um campo da insatisfação do que da falta, né? Por exemplo, há uma insatisfação de querer se encontrar, né? E muitas vezes o homem ele criou a mitologia, né? Diferente delas, né? Essa necessidade de poder se encontrar, né? Então o homem ele procura conhecer a realidade, né? Para conhecer e conhecer para dominar e dominar para representar e dar um sentido ao seu próprio sentido dentro do mundo, né? Então, o homem ele sempre procurou entender a realidade, né, mediante a natureza dos mitos, né? E é interessante que antes dos mitos existirem literariamente, ele existiu por tradição oral. E a tradição oral, principalmente dentro, né, da tradição oral, o campo da linguagem, ela procurou reestruturar toda a história mitológica em começo, meio e fim. Visto que entendemos por caos, né, por exemplo, como desordem, né? Então, cada cultura retrata o caos de uma determinada maneira, né? Mas aqui nesse intento, né, é falar, por exemplo, acerca do universo grego, né? Inclusive, por exemplo, vemos que o caos, né, é uma espécie de chão sem fundo, né? Você está cego no chão sem fundo, você não sabe para onde vai, né? Então, você está todo perdido, você não tem noção de tempo e espaço. Então, a linguagem, né, mediante a tradição oral, procura, né, organizar e dar sentido a essa sensação que o homem tem de caos, reorganizando tudo em um mito cosmogônico, né, que fala sobre a origem do mundo, né, sobre o estabelecimento do homem dentro desse mundo e a renovação desse mundo, né? Por exemplo, em um novo céu ou em uma terra. Interessante é que uma teologia que não é uma mitologia que estabelece muito esse princípio, é a mitologia zoroástrica, né? Que fala sobre o começo do mundo, né? O caos em ordem, né? A inserção do mundo dentro, a inserção do homem dentro desse mundo é a reestruturação desse mundo. E é dentro dessa mitologia que nasce a concepção judaica e tanto a cristã, né? Mas interessante, por exemplo, que dentro do campo da tradição oral, ela sempre, né, procura dar ordem e concatenar isso, né? E como é que o homem percebeu isso, né? Interessante que Freud, o pai da psicanálise, ele estudara os mitos, né? As tragédias gregas, os teatros e as comédias. Ele verificou que o homem grego tinha essa necessidade de ordenar o mundo em começo, meio e fim. Inclusive, até no seu livro Totem e Tabu, ele escreve o seguinte, né? O caminho percorrido pelo homem da pré-história e seu desenvolvimento nos é conhecido pelos monumentos, utensílios que nos legou, vestígio de arte da religião e da concepção da vida que chegaram até nós diretamente, né? Ou transmitido pela tradição, nas lendas, nos mitos e nos contos. E por ela sobrevivendo, né? E sobrevivendo a essa mentalidade no homem atual, mediante os nossos homens e costumes. Verificando através desse prisma, né? Podemos nos orientar a fazer a seguinte questão, né?
O que existia na mente, né, antes de existir o mito? Quais os processos mentais, né, ou proto-pensamentos, né, que engendraram essa maneira de poder criar os mitos, né? Interessante que se verificarmos, né, aqui, que os homens sempre tiveram essa concepção da realidade totalmente pantanosa, desconhecida. Então, como o reino da mente é totalmente, né, desconhecido e o mundo também que o rodeia, né, é totalmente desconhecido, o homem sempre procurou dar uma sequência de ordem a esses mitos, né? Então, por exemplo, no pântano das dúvidas, a representação nasce daquilo que é informe, né? É a palavra que eu disse anteriormente. O homem precisa, por exemplo, para poder entender, precisa representar esse mundo, entendê-lo, compreendê-lo para poder dominar. Então, os mitos nasceram como essa necessidade do homem se situar no mundo e se guiar no mundo e poder dominar o mundo, né? Porque o homem, quando ele nasce, parece que ele tem uma espécie de afastamento da natureza, né? Então, por exemplo, como o homem ele se guia por esse universo de saber e não saber, ele vai criando monstros que existem nesse campo imaginário e vai lhe dando nomes conforme, né, os fenômenos da natureza se demonstra a esse homem. Mas verificamos, por exemplo, essa espécie de protopensamento, né? Por exemplo, que até que o positivismo, né, fala que é o pensamento infantil, né? O positivismo, né, ele retrata, por exemplo, a história do pensamento humano em 3 fases, né? Que é o pensamento teológico, né? Que o mundo é dominado por deuses e demônios, né? Sabe, por lendas e folclores. O segundo pensamento seria o metafísico, né? Que o homem tenta compreender a sua alma, né? Então nasce o conceito de alma moderno, né? Que o homem procura se entender, né? Que Augusto Comte fala como um pensamento totalmente adolescente, e o pensamento adulto, né? Que o homem seria dominado somente pela ciência, né? Pela prática e pela técnica, né? Mas o interessante é que essa necessidade do homem colocar sentido ao mundo é uma maneira para mostrar que a mente basta a si mesma, né? Então, a mente, ela tem uma necessidade de poder se entender. E é com a mente que nós conseguimos pensar a própria mente. Somos a espécie mais improvável, né, da natureza. O homem é um animal que não se aceita. Ele não aceita a sua natureza, né? Porque provavelmente ele não tem uma natureza. Na verdade, o homem ele tem uma consciência biológica de primata, né? Em um banho de aparelho de pensar, né? Com o qual ele não consegue engendrar e saber com essas forças que lhe impulsionam a pensar. Ele sabe apenas trabalhar com essas forças que aparecem dentro do seu campo psíquico, dando a ordem, né? Então, é isso que criou até mesmo a sua condição humana. Ele criou uma natureza que é totalmente especial, distinta, né? E imutável e estritamente particular. A natureza humana é uma contranatureza, né? Porque quase todos os mitos falam dessa separação que o homem criou dele com a natureza. É como se os homens tivessem sofrido uma espécie de guerra, né? uma queda, né? E que o homem ele guerreou consigo mesmo e perdeu, né? Então ele perdeu com isso o seu paraíso, a sua integração total com a natureza. E com isso foram expulsos do próprio Éden da animalidade. Por isso que os homens são meios animais e meios deuses, né? Então, você entende que, por exemplo, pelo processo do pensamento, é que o homem se reorientou nesse mundo. E ele sempre tem essa sanha, né? Esse mistério que tem algo que o circunda, que seria os deuses, né? Ou seja, achar os deuses dentro de si. Então, conforme com essa espécie de proto-pensamento, que ele começou a reestruturar a sua natureza, a sua identidade.
uma coisa bem interessante, né? Por exemplo, nas obras de Homero, né? Você vê tratando a psique como uma deusa, né? Então, a partir dos escritos da Ilíada, né? Vai mostrar o quê? Que a psique é uma característica humana. Assim vemos, por exemplo, como Eros, que era o deus do prazer, que era o deus do amor, né? Mais adiante na Ilíada, ele se torna uma espécie da natureza humana, né? Então, o homem grego ele tinha essa concepção que todas as suas forças eram geradas pelos deuses que habitavam dentro de si. Então, a partir daí que ele se orientava sendo guiado pelos deuses, né? Pela representação que ele tinha dos deuses. Porque naquela época não tinha uma concepção de individualidade como nós conhecemos hoje. Tinha essa espécie de cidadão, né? Então o homem era tanto um cidadão da polis como os semideuses, os deuses, né? Eram cidadãos da polis ou do panteão divino grego. A necessidade da metafísica está o homem em compreender a si mesmo para poder compreender o sagrado.